Pai do Senhor, querida igreja, amém. Louvando a Deus por essa oportunidade nessa noite. E já, aproveitando que os irmãos estão sobre vossos pés, pedir gentilmente que abram a vossa Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Uma palavra bem conhecida de toda a igreja, o qual vamos nessa noite ministrar aquilo que Deus colocou ao nosso coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Somente até aqui, meus irmãos. A igreja pode se assentar, por gentileza. Queridos, nesta noite vamos frisar algumas coisas antes de comentarmos e aplicarmos a mensagem. E é importante vermos nesse texto que lemos, que nós vamos encontrar uma mulher chamada Ana, que não podia gerar filhos. A Bíblia, o texto qual nós lemos, diz que Deus cerrou a sua madre. Vemos aqui, encontramos também que Eucana, o seu marido, ele de ano em ano subia a Siló para adorar e sacrificar a Deus. Outro ponto muito interessante é que Ana acompanhava seu esposo. Ela ia juntamente com Eucana a Siló para o momento de adoração e sacrifício ao Senhor. Aqui também é interessante notarmos que, ao analisarmos esse texto, nós vamos encontrar esse lugar denominado Siló, que é um lugar especial, é um lugar separado para esse momento de sacrifício
e adoração ao Senhor. Também vamos encontrar que havia uma mulher de nome Penina, e essa mulher, a Bíblia vai atribuir um adjetivo a ela, vai a chamar de rival, porque essa irritava excessivamente a Ana, tirava a Ana do sério, essa perseguia a Ana. Então nós vamos encontrar aqui 3 detalhes importantes dentro de todo esse contexto. O primeiro detalhe é que todos os anos eles subiam adorar e sacrificar a Deus. O segundo detalhe é que havia um lugar para esse momento de sacrifício e adoração ao Senhor. E o terceiro detalhe é que havia uma perseguidora, havia uma rival. E dentro desse contexto, eu quero nessa noite trazer aplicações aqui. Eu quero nessa noite fazer com que tudo isso que nós vamos explanar leve a cada um de nós a entender os passos que Deus muitas vezes vai proporcionar em nossa vida em direção ao milagre, em direção à bênção, em direção àquilo que nós estamos buscando da parte do Senhor. O primeiro detalhe está no versículo 3. E nós precisamos entender que há um lugar aonde a adoração ela é diferente. Há um lugar aonde a presença de Deus ela tem um nível elevado. Há um lugar que para estar neste lugar, muitas vezes são necessários sacrifícios. E para você entender, são vontades que são deixadas para trás. Para estar neste lugar, muitas vezes o descanso, ele tem que ser substituído pelo esforço. Para estar neste lugar, as coisas superficiais, elas têm que começar a dar lugar àquilo que se torna prioridade em nossas vidas. Para estar nesse lugar, são propostas, são renúncias que são deixadas de lado, e nós então nos colocamos diante dessas coisas que nós deixamos para trás, e nós caminhamos para estar no lugar de adoração a Deus. E onde é este lugar, pastor Alex? Na Bíblia era Siló. Nos dias de hoje, este lugar é a Assembleia de Deus em Francisco Beltrão. Hoje, nessa noite, você saiu da tua casa e você renunciou várias coisas. Nessa noite você deixou muitas coisas para trás. Quem sabe convites, quem sabe compromissos, mas não eram compromissos prioritários. Mas você se levantou e priorizou estar na casa de Deus. Você se levantou e disse: eu vou a um lugar de adoração. Eu vou na Siló dos dias atuais. A Siló dos dias atuais é esta igreja. A Siló dos dias atuais é a Assembleia de Deus Templo Sede. E se você está entendendo essa palavra nessa noite, eu quero te pedir que você comece a adorar o nome do Senhor, que você comece a glorificar o nome dEle, porque nessa noite Ele te deu a oportunidade de estar no lugar de adoração. Aleluia, glória a Deus. Siló era um ambiente de sacrifícios. Siló era um ambiente aonde havia uma adoração. E nós nos apresentamos nessa noite diante do Senhor, para nós entregarmos a nossa adoração, para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável, que é o nosso culto racional. E se eu fosse você, eu começava a adorar, porque Deus te deu vida, porque Deus, Ele continua cuidando de você, e você está aqui nessa noite, é porque a poderosa mão dEle está estendida sobre você. O segundo detalhe no texto, é que havia uma perseguidora, está lá no versículo 6, havia uma rival,
E em nossa vida nós precisamos compreender que muitas vezes pessoas que nos perseguem, elas são necessárias. Porque as pessoas que nos perseguem na realidade, elas são trampolins para que nós venhamos alcançar o milagre de Deus em nossas vidas. Penina era esse trampolim na vida de Ana. Por quê? Porque Penina zombava, Penina irritava excessivamente a Ana, Penina provocava a Ana, porém não sabia ela que essas provocações, essa zombaria, tudo isso que ela fazia era um combustível para uma busca incessante na vida de Ana pelo seu milagre. O que eu quero te dizer nessa noite é que as pessoas que te perseguem, na realidade elas estão te impulsionando, elas estão se colocando em um processo de acelerar o teu milagre chegar nas tuas mãos. As lutas que você enfrenta, elas na realidade, elas não vão te ajudar a se afastar de Deus, não, elas vão te ajudar a se aproximar do Senhor, porque é nesses momentos que nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Quanto mais lutas vivenciamos, mais nós reconhecemos essa dependência, mais nós nos colocamos na presença de Deus, mais nós buscamos o Senhor, mais nós oramos, mais nós jejuamos, mais nós consagramos, mais nós nos derramamos na presença de Deus, e isso faz com que nós venhamos a ter esse combustível de não desistir em nenhum momento. Quem zomba de você, te abastece com um combustível chamado fé. Aleluia. E essa fé faz com que você não desista de percorrer o caminho em busca do seu milagre. Quem zomba de você, na realidade te enche de um adjetivo chamado perseverança. Você não desiste. Por isso que muitas pessoas olham muitas vezes para nós, e elas dizem dentro de si, como que ela ainda não desistiu, como que ainda se mantém de pé, aleluia, como que ainda não parou. É porque mal sabem elas que quanto mais elas torcem para o nosso fracasso, quanto mais elas torcem para a nossa derrota, mais nós estamos em um processo de aceleramento para receber um milagre em nossas mãos, porque mais buscamos a Deus, mais nos derramamos na presença do Senhor, e isso agrada a Deus. Entenda nessa noite, que quanto mais te perseguem, mais o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar, mais o Espírito Santo de Deus, ele vai te revestir, mais ele vai te dar graça, poder, ousadia, para você continuar de pé, perseverar nesta caminhada e nesse propósito, em busca de receber a bênção que você tanto busca, aleluia. Por isso, comece a olhar para as peninas que existem por aí, com um olhar mais diferente do habitual, porque essas pessoas, elas na realidade, estão fazendo você perseverar no propósito de alcançar a tua bênção. Ana sofria, Ana chorava, Ana aqui em todos os momentos vai dizer que ela estava aflita. E o texto vai nos dizer que em determinados momentos, Ana nem se alimentava, por conta das perseguições, por conta das afrontas. Mas tem um porém, Ana não desistia, Ana perseverou. E se você quer receber essa palavra nessa noite, eu vou te pedir, levante uma de suas mãos, porque eu vou profetizar nessa noite, que você não vai
desistir em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos deste tempo presente. Eles não vão te parar. Você é perseverante. Você está nessa noite diante dos olhos daquele que tudo vê, e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Vai acontecer. Se mantenha de pé, perseverante. E a partir do versículo 9 é que tudo vai começar a mudar. Porque até então nós vemos um cenário de adoração e de sacrifícios a Deus. Até então nós vemos um cenário de uma perseguição, de alguém que irrita Ana, de alguém que se levanta para afrontar ela. E agora no versículo 9, nós vamos ver um cenário totalmente diferente, porque o versículo vai dizer que Ana se levantou. Ana se levantou. E eu entendo aqui que em meio às perseguições, em meio às lutas, aflições, vales e desertos que nós enfrentamos durante a caminhada da nossa vida, nós precisamos ter atitude. Aleluia. Talvez em outras ocasiões Ana tenha se isolado. Talvez em outras ocasiões Ana tenha ficado reprimida diante das afrontas, diante das perseguições, diante dessa luta constante que enfrentava. Mas em determinado momento, a Bíblia vai trazer no versículo 9 que Ana se levantou. E nós, qual tem sido a nossa atitude em meio a situações contrárias da nossa vida? Será que nós, em meio às lutas, às aflições deste tempo, nós temos tido a postura de nós nos isolarmos, ficarmos reprimidos? Qual tem sido o nosso posicionamento? Será que nós, em meio às palavras contrárias, temos abaixado a cabeça? Será que em meio a essas palavras negativas nós temos dado brecha para que elas encontrem lugar em nossos corações? Eu quero te dizer aqui que em nome de Jesus você não vai dar lugar a essas palavras negativas. Eu quero te dizer aqui que em nome de Jesus você não vai abaixar a tua cabeça, que em nome de Jesus você não vai se isolar, você não vai ficar reprimido ou reprimida. Não, você vai ter atitude, você vai se levantar, você vai viver, você vai levantar a tua cabeça, não vai retroceder, olhar para trás, mas vai olhar para frente, para o alvo é Cristo, aleluia, e Ele está contigo, através da presença do nosso doce, amado amigo, Espírito Santo. Por isso, pare de viver uma vida de lamento, e se levante para viver uma vida com propósito. Quantas pessoas vivem de lamento em lamento, mas são muitas lutas, mas são muitos os perseguidores, os caluniadores, os mentirosos, que se levantam contra mim. Mas em meio a tudo isso, se posicione, se mantenha de pé, erga a tua cabeça, porque você não pode viver uma vida de lamento, você deve viver uma vida com propósito, porque aquele que te chamou, aquele que proporcionou vida a você, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem um caminho de bênção para você, Ele tem salvação para a tua família, Ele tem cura para você, para a sua alma, emoções, Ele é restaurador, aleluia.
E no versículo 11, nós vamos encontrar mais detalhes a respeito dessa oração de Ana. Porque até então, nós estamos compreendendo atitudes de uma mulher que está perseverando em busca do seu milagre. Uma mulher que acompanha o seu esposo Eucana até o lugar de adoração. Uma mulher que, em meio a essa rivalidade, em meio a essa perseguição, ela se mantém firme, porque ela sabe que o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que lutou e que fez tantos milagres pelo povo de Israel, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O teu Deus continua o mesmo. O teu Deus não mudou. O teu Deus continua abrindo caminhos aonde nós não conseguimos enxergar. A nossa visão, ela é limitada, mas o nosso Deus é ilimitado. Não há nada impossível para Deus. Lucas 1:37 diz o versículo que não há nada impossível para o Senhor. Deus é capaz, assim como em Efésios 3:20, de fazer muito além daquilo que nós estamos pedindo a Ele. Ele é capaz nessa noite de responder a tua oração. E não somente isso, de fazer muito além daquilo que você está pedindo, de te dar uma bênção, uma porção dobrada sobre a sua vida. Talvez você que me assiste nessa noite pela live, esteja buscando uma bênção da parte do Senhor. Saiba que você aí na sua casa, você tem a oportunidade de começar a adorar a Deus e receber o teu milagre em nome de Jesus. O versículo 11 do primeiro livro de Samuel. Ana, após se levantar, ela vai dizer que fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Há 3 detalhes aqui que me chamam a atenção neste versículo, e eu quero aqui nessa noite aplicar esses 3 detalhes para a nossa vida. Porque depois, após Ana se levantar, ela vai fazer uma oração poderosa, que nós podemos dividir essa oração em 3 estágios, o qual você pode olhar no telão, e eu vou dividir essa oração em 3 estágios. Os 3 estágios da oração de Ana. O primeiro estágio da oração de Ana é onde Ana mostra que está orando por conta dos seus próprios problemas. O versículo é enfático em dizer, e ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. O que Ana está aqui fazendo? Na sua primeira parte da oração, ela está mostrando a Deus a sua aflição, ela está mostrando a Deus a sua amargura de alma, ela está chorando abundantemente diante do Senhor, mas ela está em uma oração não tão espiritual, porque Ana aqui, ela vai manifestar o desejo a Deus de ter um filho, pois sendo ela agora se sentindo aflita, se sentindo perseguida, e ela em todo momento amargurada, ela vai dizer que está sofrendo, está passando por uma aflição, pela provocação de Penina, que é excessiva e constante. Essa mulher
que é a rival de Ana, o qual a Bíblia nos traz aqui. Portanto, esta oração de Ana, no princípio, procurava sanar um problema pessoal. O problema pessoal de Ana qual era? Não podia gerar filhos. Então, quem sabe Ana desesperada, aflita, como o texto nos diz, chega aos pés do Senhor, mas ela começa a orar, e ela começa a explanar a sua aflição. Interessante que ela começa a dizer ao Senhor, que se o Senhor se atentar para a aflição dela, ser bondoso com ela, e tudo isso vai nos fazer entender, que muitas vezes nós também estamos nesse primeiro estágio de Ana, porque nós chegamos aos pés do Senhor, nós dobramos os nossos joelhos, e nós apresentamos a Deus os nossos problemas pessoais, as nossas aflições, são as lutas que enfrentamos, que são as primeiras coisas que nós derramamos aos pés do Senhor. Porém, é importante observar que Ana, ela não para por aí, ela continua avançando na sua oração. E nós também devemos entender esse estágio da oração de Ana, para aplicarmos em uma vida de oração constante a Deus. Porque em determinados momentos, somente chegamos aos pés do Senhor, derramamos os nossos problemas, colocamos as nossas limitações, mas não progredimos na oração, não continuamos. E aqui Ana vai nos mostrar que ela continua evoluindo dentro da oração. E nós vamos então para o segundo estágio da oração de Ana. Talvez você pergunte, eu não estou entendendo ainda onde o Senhor quer chegar, mas você vai entender, até o final da mensagem você vai entender. A oração de Ana, ela continua avançando e sobe para o segundo estágio, aonde ela faz uma agora petição ao Senhor. Primeiro, ela diz: Senhor, eu estou aflita, eu estou amargurada, eu estou sofrendo, eu preciso de um filho, para que esta vergonha que está sobre mim, agora ela se ausente de mim. Mas não somente isso, Ana continua, e ela diz: mas se a tua serva deres um filho homem. E aqui é importante entender, por que um filho homem? Por que Ana não pediu uma filha? Porque aquela família deveria conservar a sua herança. O povo de Israel, os filhos, eles davam muita importância à herança, e essa incluía uma porção da terra recebida por cada família quando eles entraram na Canaã, na terra prometida, e isso era por direito para toda a vida. E aqui Ana, entendendo isso, ela percebe que agora não está somente se importando para a sua aflição, ela não está somente olhando para a amargura que está corroendo ela por dentro, mas agora também ela começa a se preocupar com a geração. Agora Ana também apresenta uma causa geracional, porque a herança ela se daria para a sua família, ela tendo um filho, recebendo uma bênção de Deus. O que eu quero fazer você entender nessa noite, é que aquilo que você está buscando, a bênção, o milagre que você está colocando diante dos olhos do Senhor, ele também tem que servir de bênção para as pessoas que estão à tua volta. A tua posterioridade precisa desfrutar das bênçãos de uma oração respondida por Deus. Eu quero te dizer nessa noite que nós não podemos cair no egoísmo de não pensarmos nos nossos familiares, na esposa, nos filhos, nas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque quando nós alcançarmos o nosso milagre,
Deus, Ele vai proporcionar uma bênção tal, que aqueles que estão à nossa volta, vão desfrutar também dessa bênção. Vai ser uma bênção geracional. Você vai passar o milagre, a bênção que você recebeu, para a tua família, para os teus filhos. Todos poderão contemplar e usufruir de certa forma dessa bênção. É isso que Ana está colocando diante de Deus. Senhor, eu estou aflita. Senhor, eu estou então amargurada. Mas também, Pai, eu te peço um filho homem, para que a posterioridade, para que a geração, para que as terras, elas sejam dadas por herança, para que então o meu filho possa desfrutar disto. Que você, ao receber a tua bênção, a tua família possa desfrutar de tudo aquilo qual Deus tem proporcionado para você. Que você, ao colocar o teu propósito diante do Senhor e receber o teu milagre, que as pessoas que estão à tua volta possam contemplar o milagre que Deus proporcionou na tua vida, e que você possa ser alvo de uma geração que vai desfrutar juntamente contigo das bênçãos que o Senhor está proporcionando. Só que não para por aí. A oração de Ana continua avançando, progredindo, e ela sobe para o terceiro estágio. E a oração de Ana, no seu princípio, era uma solução para o seu problema. Após, é apresentada como uma busca para uma questão geracional e de herança. Mas ao avançar, Ana, ela vai orar um pouco mais, e ela vai dizer que uma vez nascido seu filho, ele seria consagrado a Deus. Aleluia. O versículo diz: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aqui eu começo a partir para o final desta mensagem, aonde eu quero dizer para você e pedir que você entenda que para alcançar o milagre da parte do Senhor, muitas vezes não é somente pelo pedir. Note que Ana começa pedindo para que a sua aflição ela fosse tirada. Depois ela continua pedindo para que fosse então dado um filho homem a ela. Mas agora Ana faz uma oração diferente. Ao contrário de pedir, Ana vai oferecer a Deus. Aleluia. E o que eu e você temos nessa noite para oferecer a Deus? Para que também aquilo que nós estamos oferecendo a Deus venha nos proporcionar o recebimento da bênção, do milagre do Senhor sobre a nossa vida. Ana certamente orava ao Senhor e pedia um filho. Imagino eu que ano após ano uma oração ecoava em Siló: dai-me um filho, dai-me um filho. E agora imagina você que uma voz também ecoava do céu: não, não, não. Mas um dia o propósito da terra, ele se une ao propósito do céu. Um dia Ana, subindo o nível da oração, não somente pedindo, ela continuou progredindo. Não somente agora se preocupando com ela mesma, ela continuou avançando nos estágios da oração. Ana evoluiu para uma oração se preocupando com a herança. Ana agora também evoluiu para uma oração aonde não mais está pedindo, mas agora está oferecendo a Deus. Pois enquanto Ana buscava um filho, Deus
buscava um profeta. Enquanto Ana buscava resolver as suas aflições, Deus buscava também um profeta, porque o profeta Eli tinha 2 filhos, o qual nós lemos no texto, mas eles não se importavam com as coisas do Senhor, eles não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo, e ao buscar um filho, Ana oferece a Deus o que ele também estava buscando colocar nesta terra. E hoje eu quero pedir para você, que nessa noite, você não somente peça a Deus, mas também você ofereça ao Senhor, que você venha oferecer a Deus, o teu coração, um propósito, algo que esteja alinhado com os céus, a tua bênção, o milagre que você busca, ele está alinhado com os céus. Você deve buscar o teu milagre, mas deve buscar avançar na oração, subir o nível da oração, para você chegar em um estágio de alinhamento de propósitos. Se coloca de pé, igreja do Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, apresente as suas causas, mas não pare por aí. Evolua na oração, ofereça ao Senhor a honra, a glória, não somente após alcançar o milagre, mas antes de alcançar a bênção. Comece a glorificar o nome de Deus, comece a adorar o nome do Senhor. Entenda que você precisa continuar progredindo na oração, entenda que você precisa continuar avançando os estágios, assim como Ana continuou avançando, subindo o nível da oração, até chegar em um propósito, em um alinhamento com Deus. E talvez você diga: pastor Alex, já faz muito tempo, eu busco, eu peço, eu apresento diante de Deus aquilo que eu tanto preciso, diante de tantas pessoas que perseguem, que se levantam contra mim. Nessa noite, eu estou entendendo que na realidade essas pessoas, elas estão me ajudando a acelerar o processo do meu milagre. Entenda nessa noite, que não é as pessoas que te perseguem que vão te parar. Entenda nessa noite, que você, por mais lutas e aflições que esteja vivenciando, Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus tem uma bênção reservada para você. Mas continue avançando os níveis da oração. Continue progredindo dentro dos níveis da oração. E não somente pedindo, mas agora também oferecendo a Deus. Eu quero nessa noite pedir para que você feche os teus olhos. E eu quero perguntar nessa noite, porque eu sinto uma direção de Deus aqui. Tem alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida, o seu caminho, em um propósito diante do Senhor, viver aos pés do Senhor, progredindo, avançando, servindo a Deus? Eu peço a você, faz um sinal com a tua mão. Nós temos um rapaz lá atrás, e eu quero pedir nessa noite, se você puder, filho, dá um passo aqui na frente. Nós queremos orar por você. A igreja pode glorificar a Deus, porque uma vida está aceitando ao Senhor nessa noite. Uma vida está se colocando diante de um propósito, de uma busca incessante, de um propósito de uma vida transformada diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que já busca um milagre há muito tempo, porém só está pedindo, e nessa noite entendeu que precisa oferecer,
Quem sabe você quer dar um passo de fé aqui na frente, e nós vamos orar por você. Nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre você. E quem sabe nessa noite seja um marco de mudança na tua vida. As bênçãos de Deus, elas vão correr atrás de você, elas vão te alcançar, e você vai receber o teu milagre, e você vai poder testemunhar. E quando você receber o teu milagre, uma geração, uma família, as pessoas que estão à tua volta, elas também vão poder desfrutar desse milagre.